Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Ariane Lobo, e aqui comigo estão Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Antes de contar pra vocês quem é a nossa convidada de hoje, queria pedir pra vocês darem joinha e se inscreverem no nosso canal no YouTube e se inscreverem no nosso canal do Spotify e avaliarem esse episódio com 5 estrelas. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E no Instagram você pode interagir com a gente e conferir os cortes, os melhores momentos das nossas entrevistas no @protagonistas.podcast. Agora, bora apresentar a nossa convidada. Ela é apaixonada por cuidar de pessoas. Enfermeira, trabalhou em grandes hospitais de São Paulo. Mas quando sua filha nasceu, sentiu necessidade de buscar um novo caminho para acompanhar o crescimento da Kendra. Seu primeiro negócio foi uma revenda de cosméticos, no qual ouvia muitas clientes se queixarem de suas estrias. Na pandemia, um plot twist. Com a experiência na área da saúde, se especializou no tratamento de estrias e abriu seu próprio espaço, a Nova Pele. Em 2022, seu faturamento já chegou a 6 dígitos. Uau! A nossa protagonista de hoje é Thalita Sibeli. Ai, que bem-vinda! delícia estar aqui com vocês, meninas. Muito Thalita, obrigada. seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E assim, que incrível ter aqui com a gente uma especialista em estrias, que é uma questão, né, para muitas mulheres, que é uma questão assim que mexe com a autoestima. Muito. E assim, antes da gente chegar nas estrias, a gente gostaria de saber como o empreendedorismo entrou na sua vida. Cara, foi muito assim, surreal. Enfermeira há mais de 20 anos e apaixonada por trabalhar em hospital. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma virada, porque quando a gente está no mundo CLT, a gente enxerga que aquele é o nosso lugar, né? Mas a maternidade teve uma contribuição muito grande para isso, né? Então, depois que eu fui mãe, eu tinha uma carga horária muito extensa e aí eu comecei a repensar, cara, eu vou perder momentos importantes e eu quero isso. Então foram momentos de reflexão e que não foram fáceis. Te entendo. Não foram fáceis, principalmente quando a gente tem um bom salário, a gente tem aquela sensação de segurança. Então tomar uma decisão dessa não é uma questão fácil, mas aí eu fui por prioridades. E o primeiro negócio que você teve funcionava como se fosse uma franquia. Isso. Os produtos, o jeito de se apresentar, o jeito de conduzir o cliente, tudo isso já vinha pré-estabelecido. Você acredita que essa retaguarda nesse primeiro passo como empreendedora te ajudou enquanto você se descobria como empreendedora? Muito, me ajudou muito mesmo, porque a minha mentalidade nessa época não era uma mentalidade de empreendedora, era realmente uma mentalidade, uma cabeça seletista. Então, ter uma empresa por trás que me direcionou, onde eu pude me aprimorar, aprender o que era empreendedorismo, as ferramentas, conexão com pessoas, com clientes, realmente isso me deu uma base para prosseguir. Você chegou a ficar tocando as duas coisas ao mesmo tempo? Hospital, CLT? E o negócio? Não. Você saiu? Não. Quando eu decidi... Você saiu de vez. Eu saí, lógico que eu me preparei, entre a decisão e a saída da área hospitalar foi em torno de 1 ano. Então, nesse 1 ano eu me organizei, né? Havia um planejamento financeiramente, né? Antes de tudo, né? Teve o planejamento com a família, né? O apoio do marido, né? Não é uma decisão que a gente toma sozinha, né? Quando nós somos casados e temos um parceiro, né? Que é parceirão. Então, foi 1 ano me preparando para essa saída. Mas quando eu saí, eu saí. Eu sou uma pessoa intensa. Eu sou aquela pessoa que, cara, é para fazer isso, então vamos fazer isso.
Então, eu primeiro saí do risco, né? Sim. É se arriscar bastante, né? Mas eu admiro as pessoas que conseguem tocar. Cara, eu acho surreal a pessoa consegue tocar. Ó, agora eu tô no meu papel de empreendedora, agora eu estou no meu papel. Eu acho. E agora no meu papel mãe, né? Sim, são muitas coisas. Vários. Eu falo que são vários pratinhos que a gente vai girando e não pode deixar cair em nenhum. Então, foi um momento e outro momento. Então, você planejou para viver, quando você fosse viver para empreender, só empreender. Foi. Entendi. Foi. Sem ainda saber ao certo qual era a área que eu iria empreender. Você escolheu cosméticos, por que foi? Eu acredito no poder da autoestima. Eu acredito nesse poder que tem coisas muito mais internas que nós podemos trazer para fora, e isso são pontos fortalecedores nas pessoas. Essa empresa de cosmético, na verdade, eu falo que o que me cativou nela foi princípios. Eu sou muito regida por princípios e valores, e são coisas muito importantes para mim. Então, os princípios e valores dessa empresa me conectou. Cara, se de repente não fosse cosmético e fosse outra coisa, talvez pelos princípios e valores eu também me conectaria. Por sorte, era cosmético, coisa que eu já gostava. Thalita, o seu segundo negócio, a Nova Pele, também é relacionado à beleza e bem-estar. Por que você escolheu esse segmento? Então, quando eu estava nessa empresa, era uma multinacional americana de cosméticos, e lá eu fiquei por 8 anos, desenvolvi pessoas lá, desenvolvi lideranças lá, mas na minha parte de atendimento ao cliente, meu público eram mulheres, tinha uma questão assim, para tal problema você resolve, tal creme resolve, né? Então, celulite, para tal problema, para celulite eu já tô vendo elas irem embora, agora dá um jeito nas estrias. E aí eu falava, cara, mas estrias não tem jeito. E é um mito, porque durante muitos anos achou-se que estrias não tem jeito. E eu brinco geralmente com as minhas pacientes, eu falo assim, olha, quando a gente ainda não estudou o suficiente para saber alguma coisa, né, a área da medicina, a área da saúde, falam 2 coisas, ou não tem jeito ou é virose, né? Brincadeiras à parte. Não sei o que é, então é virose, né? Não sei o que é, não tem jeito. E durante muito tempo, realmente, eu também acreditava, assim como diversas pessoas acreditam até hoje. Várias pessoas que chegam, várias pacientes que chegam até mim e falam assim, cara, eu não sabia que existia tratamento. Sim, pode ser regenerado. Então, essas clientes começaram a me dar um estalo de que, cara, existe uma dor aí. Existe uma dor, e a gente sabe que aonde existe uma dor, existe uma oportunidade de eu ser a protagonista. Essa era a minha pergunta para você. Como você chegou nesse, né? Como você fez essa transição? Assim, se você viu uma oportunidade aí de mercado? Foi justamente nisso, porque eu percebia dores emocionais. Só que meu princípio qual é, gente? É cuidar. A minha base, enfermagem, é a arte de cuidar. Então, essa questão do cuidar mexe muito comigo. E aí eu percebia e começaram a vir relatos de mulheres que eram as minhas clientes de cosmético. Olha que coisa louca. Eu não estava ainda imersa no mundo de tratamento para as estrias. Mas essas dores delas me relatarem o que elas deixavam de fazer, o quanto ela se escondia em momentos que eram para ser prazerosos, ir para a praia e só usar shorts, ir num almoço com família em piscina e ficar escondida, ou até mesmo situações mais tensas, gente. Tem mulheres que não se relacionam intimamente com o esposo ou com o namorado ou com quem que seja em luz. Porque se sente insegura. Porque tem vergonha das estrias. E aí eu falei, cara, é surreal essa dor. E existem vários graus de estrias, né? Porque às vezes a gente pode imaginar, estria, aquele risquinho que eu tenho aqui. Vamos lá. E você que desenvolveu a sua técnica, ou você... como foi, assim, quando você começou a se aprofundar? Eu fui me especializar nesse assunto
comecei a estudar a parte de estética e aí eu fui procurar no mercado métodos que fizessem sentido fisiológico, comprovação fisiológica e que entregasse autorresultado. Porque se não for para fazer direito, eu nem vou. Maravilhosa. Alita, agora vamos lá. Explica pra gente como se a gente tivesse 5 anos de idade. O que é uma estria? Porque como a Edilene disse, tem estrias de vários modelos, né? O que é uma estria e o que é esse método que você faz, como que ele age na estria? Porque a gente escuta tantas histórias de camuflagem, tantos métodos que a gente não sabe se funcionam ou não. Mas, assim, bem simples, porque eu não entendo. Desenha pra gente. Linguagem básica. Então, linguagem básica, tá bom? Imagine que na camada interna da nossa pele existam elásticos de sustentação. Esses elásticos, eles vão esticar, diminuir, vai ter elasticidade conforme nosso movimento, conforme a nossa pele. Em um determinado momento, seja ele hormonal, seja ele por crescimento dessa pele, esses elásticos de sustentação se rompem. Então, imaginem dessa forma, esticou, rompeu. A partir do momento que teve esse rompimento, que na verdade são fibras elásticas, tá? Fibras de colágeno, de elastina, outros componentes. A partir do momento que elas se romperam, o corpo precisou ocupar aquele espaço que ficou vago. Ele construiu um outro tecido que não era conforme o tecido anterior. Aqui do lado de fora ficaram, então, cicatrizes. Essas cicatrizes são as estrias. Então, estrias são cicatrizes que estão ao lado de fora. Algumas vermelhas e algumas são brancas? Porque dependendo o momento desse rompimento, também pode ter extravasamento de sangue, romper o capilar sanguíneo, existe processo inflamatório que fica vermelho. Então, existem alguns processos e aí pode ficar vermelho. Mito, deixa eu já desmascarar esse mito. Estrias vermelhas e estrias brancas. Todo mundo acha. Estrias vermelhas é estrias novas. Estrias brancas são estrias velhas. Isso é um mito. Isso, na verdade, tem muito mais a ver com a formação das estrias, né? Então, existem as estrias brancas que só romperam as fibras elásticas. Nas estrias vermelhas, tiveram rompimento desses capilares sanguíneos ou a fase inflamatória. E existe um mito também que uma sai, uma dá para remover e outra não dá. Não existe Verdade, um mito sobre é um isso? Mito, é um mito. É mito. Hoje, o que os estudos mostram e que as técnicas estão se aprofundando é que isso realmente é mito. Porque esse vermelhidão, essa cor diferente na pele está mais associado com esse depósito de componentes do sangue. Então, é uma mancha. Só assim, um comentário. Entrem no Insta da Thalita, porque Cara, eu vi um antes e depois, assim, de primeira sessão que eu fiquei chocada. É incrível, cara. E o que você faz? A pessoa chega lá, você trata ela, é basicamente o quê? É um aparelho, é um trabalho que ele é manual? O que você faz? Eu utilizo 2 métodos, né? Não são métodos meus, mas são métodos patenteados. E na consulta com essa paciente que é definido qual método que vai trazer maior resultado para essa paciente. Mas além dos métodos, não dá para a gente negar que o corpo humano ele é único. Então eu tenho que olhar essa pessoa de forma integrativa. Não é só olhar para a pele, mas se é uma pessoa que eu não consigo ver a alimentação correta, a quantidade de água, exames laboratoriais interferem completamente nesse resultado. Então eu vejo esse paciente de forma integrativa. Eu faço as correções nutricionais antes dessa paciente efetivamente começar o tratamento. É um conjunto, né? É um conjunto. E sabe por que isso? Porque as pessoas me procuram para resultado. E eu sou apaixonada por resultado. E eu sei que existe uma dor. Então, as pessoas que chegam até mim, muitas vezes foram pessoas que já fizeram inúmeros tratamentos e não deu resultado. Ou sofreu uma vida inteira e não tinha esperança de ter resultado. Pronto, quando ela chega para mim, eu costumo dizer assim, ó, eu não perco pra pele. Não perco. E falo com tranquilidade, mas eu não perco por quê? Porque eu olho a pessoa de forma integral. É um único organismo. A pele é um órgão que faz parte de um todo. Então, só vai vir para a pele aquilo que sobrar nesse organismo. O que eu uso? São métodos para estimular a regeneração
dessas fibras elásticas manuais. Para o organismo ir trocando aquele tecido cicatricial, vamos dizer assim, por uma pele nova com elastina e com colágeno. Isso, formar novamente esses elásticos. Eu estimulo a pele a formar novamente esses com mais elásticos. qualidade, de dentro para fora. E com mais qualidade. Com mais qualidade. E antes de eu fazer minha pergunta, Thalita, que eu estava aqui, você falando e eu observando, o quanto, quando você fala integrativa, o quanto você também se abre para esse diálogo com as suas clientes, que fez você chegar no seu segundo negócio, né? De escutar as dores dela, o quanto isso é importante para poder avançar e você também conectar com elas, né? E suprir essa necessidade. Sim. Eu realmente acredito, né? Pessoas compram de pessoas. Como é que eu vou entregar algo para uma pessoa se eu não consigo entender a dor dela? E digo mais. Escutar, né? Escutar, se conectar. E digo mais. Quanto mais eu escuto e entendo a necessidade e a dor por trás de tudo aquilo que ela me traz, eu percebo o quão tendo comprometimento da paciente, da cliente nesse processo. Porque não sou eu que faço o milagre, é trabalho conjunto. Eu falo que é uma equipe. Sou eu, a profissional, a especialista, é a paciente em casa seguindo aquilo que ela tem que seguir e, consequentemente, o resultado da pele. A pele entrega. E faz muito gancho com o que eu quero te perguntar, porque lá no seu Instagram está que você é a primeira do Brasil em tratamento da pele preta. E isso é incrível. Eu já vi mulheres pretas relatando a dificuldade de ter tratamentos estéticos e cosméticos voltados para a pele preta. Como foi esse processo de se especializar na pele preta? Existe toda uma história por trás, né? Tem um contexto histórico, né, em relação à pele preta, nosso país, o racista, né? Racismo estrutural e o quanto a pele preta foi negligenciada. Só que nós somos 56% da população. Não dá para negligenciar um público que hoje se torna a maior parte de um país. Então, eu sempre tive dificuldade realmente com maquiagem, eu tive dificuldade para produtos capilares. E quando eu fui buscar, a minha primeira questão é assim, cara, tem que fazer sentido primeiro para mim. O tratamento tem que dar resultado primeiro em mim. Porque se der resultado em mim, vai dar resultado nas minhas semelhantes. Sim. E aí, vendo esse mercado que tem essa defasagem de profissionais especialistas em pele preta, falei, tá aí, eu vou cuidar delas, vou cuidar das estrias, vou cuidar das mulheres e vou cuidar da pele preta. Aí sim, estamos aí. Legal. E aí você tem cursos específicos? Existe um estudo específico relacionado? Então, não existe um curso específico para entender da pele preta. Ainda é na unha que que eu vou estudando e que eu vou me aprimorando e estudo científico e profissionais e criando os meus protocolos. Então, existe hoje um tratamento de estrias, um protocolo de tratamento de estrias para a pele preta. Thalita, agora vamos falar de business. Uau. Vamos falar de negócio. Uau. O seu negócio já chegou no faturamento de 6 dígitos. Uau! E assim, acredito que para você chegar nesse número, você teve que dar passos ousados. Verdade. Né? Então, assim, conta pra gente qual, assim, foi a maior ousadia, assim, que você teve no seu negócio para atingir esse número. Eu acredito que a maior ousadia foi superar o medo. Coragem. E coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade que a gente tem de controlar ele e avançar. Eu estou enxergando o caminho, eu enxergo uma oportunidade. Sempre vai ter a condição do copo meio cheio e do copo meio vazio. Para onde é que você vai olhar? Cara, eu olho para o copo meio cheio. Vai ter o desafio. Tudo tem desafio nessa vida. É difícil. Escolha o seu difícil.
Existe o difícil de não ter, existe o difícil de você desbravar um mercado na machadinha, existe um difícil. Então, a coragem, investir, seja investimento no conhecimento, e eu percebo muito isso no empreendedorismo. As pessoas têm pressa. Tem pressa do resultado e não respeita o processo. E dentro do processo tem a etapa do aprendizado. Cara, outro dia eu vi mais interessante o processo do que o resultado, né? Claro, porque se eu invisto no processo, se eu invisto no conhecimento, inclusive, eu vou evitar falhas ali na frente. Ah, Thalita, você não falhou? Lógico que as falhas acontecem. E assim, só para situar as nossas protagonistas, quanto tempo tem o seu negócio? Do tratamento gente, eu comecei na pandemia. Não tem 3 anos. Não tem 3 anos, eu comecei em 2020. Então foi até rápido. Sim, foi em setembro de 2020, e você teve, naquela brecha de flexibilização, né, das prevenções, né, das precauções do Covid, foi nessa época. Então fui eu que comi bola aqui, porque a gente falou no começo. Não, imagina. Não, e você teve frustrações aí nesse meio do caminho? Faz parte. Frustrações fazem parte de um processo de crescimento e amadurecimento. Cabe cada pessoa, como é que ela vai lidar com essas frustrações. Tem pessoas que recebem uma frustração e acontece uma frustração e isso é suficiente para ela falar, não era para ter feito isso, tá vendo? Tudo tá me dizendo que era para ter parar. Então, mas tem as pessoas que falam, aconteceu, o que é que eu vou fazer com isso que aconteceu? Então, ok, se não é esse caminho, vamos recalcular a rota? Então vamos. É isso. A gente está falando aqui dos 6 dígitos, né? Mas começou lá pequenininho. Começou. No comecinho, como que foi, assim, as primeiras clientes para começar, quando você abriu as portas, né? Até chegar a essas primeiras clientes? Eu estava no momento que eu estava saindo de um negócio e abrindo outro negócio. Eu estava fazendo novamente a transição de negócios. E agora que eu não teria mais um suporte de uma multinacional por trás. Seria eu. Eu estava no momento financeiramente gente, pandemia. Quantas empresas fecharam, quantas pessoas faliram. Financeiramente, quantas pessoas estavam quebradas. Você foi corajosa, né? Eu fui uma dessas que estava quebrada. Eu estava quebrada financeiramente, eu não estava em condição financeiramente de investir. Então, sabe a minha primeira aquisição? Uma maca comprada de segunda mão. Falei, eu preciso começar a atender as pacientes. E aí eu comecei a domicílio. Então, muitas vezes as pessoas colocam os seus desafios como impeditivo. Cara, tem que ser como E motivo. olha que interessante, quando a gente vê 6 dígitos, né? Hoje ela já faturou 6 dígitos. As pessoas, às vezes, como você disse, já querem logo o resultado e não lembram que você comprou uma maca Usada. de segunda mão, atendendo a domicílio. Sim. Tudo existe um processo. A arranha-céus, né, que a gente vê hoje, ele começou com uma base, ele começou lá de baixo. E é muito importante a resiliência, né? É importante. Porque é isso, tem algum momento que você fala, não, vou parar, vou voltar vários. Até o dinheiro garantido no final do mês e tal. E você foi lá e eu acho interessante na história da Thalita também o senso de inovação. Porque, por exemplo, abrir um mercado da machadinha, igual ela falou. Estrias não é um mercado que a gente conhece tratamentos que deem resultados. E eu achei interessante também que você, a hora que foi ter um espaço físico, você não bancou o aluguel de uma sala. Eu acho muito interessante se você puder contar como que você foi parar num espaço seu. Qual foi a estratégia que você usou para diminuir o custo fixo? Era justamente isso, né? A gente tem, enquanto empreendedora, nós temos que equilibrar vários pilares. O pilar financeiro, ele é importante, né? É ele que pode me ajudar a prosseguir ou é ele que vai me fazer parar. É um dos pilares. Então, depois do momento de atendimento a domicílio, e eu comecei a sentir na pele o tempo, o deslocamento e o quanto isso estava comprometendo o número de atendimentos, falei, eu preciso procurar algum espaço. Não tinha capital para investir, para abrir uma clínica, mas eu fui na ideia do co-work build.
E existem espaços para beleza. Olha, eu não sabia. Existem espaços para beleza, espaços já formados para atendimento de profissionais da área da saúde, da área da estética e da área da beleza. E eu comecei, então, alugando hora nesse espaço da beleza. Então, os dias que eu tinha paciente, os dias que eu tinha consulta, eu alugava esse horário e eu ia inteligente, Eu diminuía o meu custo com os meus custos fixos, o aluguel, a luz, eu diminuía os meus custos fixos e usava de forma inteligente mesmo. Sim, exato, o meu tempo, e os recursos. Eu tenho esse recurso para esse momento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Quem quer dar um jeitinho, né? Quem quer dar um jeito. E aí, depois de 1 ano, acho que deu 1 ano mais ou menos, quando realmente o faturamento, eu olhei o faturamento e olhei o investimento que eu estava fazendo nesse período por horas, eu falei, epa, já dá para ir para um próximo step. E aí eu subi um pouquinho mais, que foi, então eu vou alugar o meu espaço ainda dentro desse espaço de coworking. Então eu tenho uma sala própria, né? E é linda, é aconchegante, é gostosa, mas uma sala própria dentro de um cowork build. É engraçado, ela esperou aumentar o faturamento para aí ela baixar o custo, porque imagino que alugando mensal, o custo da hora diminuiu, né? Sim. Dinheiro chama dinheiro, já dizia o meu avô, isso. né? A próxima pergunta é, nas redes sociais você dá dicas para quem fez um curso relacionado à beleza e quer desenvolver um negócio de sucesso a partir dessa habilidade. Como você mesma fez com a sua especialização. Isso. Você pretende escalar essa troca? Porque são dicas tão legais, né? Então, eu vou até além. Eu falo que a gente começa com uma dica, daqui a pouco a gente está dando uma orientação e eu tenho sentido essa necessidade do mercado e carência, e muitas pessoas que inclusive fizeram as mesmas habilitações que eu fiz e têm dificuldade. Como transforma então esse diploma num negócio? E eu comecei a ver as pessoas empacam. Não, vai ser esse o pulo do gato. Aí a pessoa tem o diploma na mão e continua. E agora eu faço o quê? Faço o quê? Então, é possível ensinar, ok, qual que é a sua próxima etapa? Então, sim, agora o momento que estamos é de compartilhar a experiência e de ter mentoradas aí para realmente... Olha, vai virar um outro negócio! Já virou. Ela é muito empreendedora. Não, muito. No Instagram dela, ela fala muito sobre vendas, né? Exato, e eu vi um post seu palestrando, onde você afirma que vendas são treináveis. Explica isso pra gente e para as empreendedoras que nos escutam, porque é uma parte muito importante. Importantíssimo. E há pouco tempo atrás, eu falo há pouco tempo porque eu entrei no empreendedorismo, gente, não tem 10 anos. Então, de verdade, eu ainda me sinto muito bebê nesse universo, né? As pessoas achavam que assim, nasceu com dom de vendas. Ai, nossa, não, gente, não é dom, não. Sim, existem pessoas que têm habilidades naturais que propicia e que facilita o processo de vendas. Sim. Mas vendas é um conjunto de ações para você entregar algo para resolver o problema de alguma coisa, de alguma pessoa. Então, quando eu falo que vendas são treináveis, é isso que eu quero dizer. Para você ser uma boa vendedora, primeiro, você está resolvendo o problema de quem? Aliás, qual é o problema que você está resolvendo? Uhum. E aí você está resolvendo o problema de quem? Uhum. E como é que você vai se comunicar com essa pessoa na qual você quer resolver o problema? E como é que você vai ter essa flexibilidade? Então, são habilidades que a gente desenvolve. Então, vendas são treináveis. Dá umas 2 dicas pra gente. Legal. A gente aqui também precisa vender. A gente também precisa vender. Inclusive, se você quiser anunciar no podcast, entre em contato com a gente. 2 orientações que eu dou para as empreendedoras. Investirem no conhecimento, no desenvolvimento dessa habilidade. A habilidade, a capacidade de comunicação. Comunicar não é falar, mas a capacidade de se comunicar é você falar
e a pessoa na qual você está falando compreender aquilo que você está falando. Eu vejo isso muito de empreendedores que falam e as pessoas estão assim... Oi? O que ela está dizendo? Verdade. Não ser claro, né? E dentro da habilidade de comunicação está a capacidade de ouvir. Então, eu lá no meu início do empreendedorismo, eu era tão apaixonada por aquilo que eu fazia, que eu vendi, que eu via resultado, que eu falava um monte. A pessoa ficava assim, eu nem conseguia ouvir se era aquela necessidade da pessoa. Cara, eu não sei se vai dar tempo de ir pro ar, mas eu preciso contar essa. Na época da empresa de cosmético, olha que coisa louca. Na época da empresa de cosmético, então eu ensinava as mulheres a realçar a sua beleza fazendo uma maquiagem para o dia a dia. Então a imagem profissional... peraí. Imagem profissional é outro ponto a ser investido para quem quer empreender. Não dá para falhar ou não dá para negligenciar esse ponto. Mas voltando lá à história. E aí eu ensinando as mulheres, eu ensinava, acertava o tom da base, né? Porque cara de uma cor, pescoço de outra não é legal. E um dia eu fui atender uma moça que ela tinha sardas. Ela tinha várias sardas no rosto dela. Cara, eu não perguntei para ela se aquelas sardas faziam parte da identidade dela, se ela gostava ou se ela não gostava. Tem pessoas que gostam das suas sardas e fazem parte da sua identidade, e tem pessoas que não gostam e querem esconder. Sabe o que eu fiz? Escondi tudo. Escondi tudo, gente. Eu achei que eu tava arrasando. Olha como a cobertura da base é boa. Olha esse corretivo. Quando a moça se olhou no espelho, ela levou um susto e ela falou: Cadê minhas sardas? Naquele momento eu pensei assim: não vou falar. Deu problema. Deu ruim. Deu ruim. E eu me senti mal, porque um princípio para eu resolver um problema é o ouvir. Cara, eu não ouvi. E eu fui dentro de um conceito que era meu. Eu tinha uma crença que todas as pessoas que tinham sardas, de repente, queriam esconder as sardas. Aí eu aprendo a ouvir as pessoas. Se não você ir pela tivesse sua, ouvido né, as reclamações opinião. sobre estrias, você não tinha esse negócio hoje. Não teria. Exatamente. Mas eu precisei passar, então as gafes fazem parte? Fazem. Os tropeções fazem parte? Fazem. Mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou, nossa, eu sou péssima, olha como eu fui errar nisso. Ou falar, cara, presta atenção nisso para não errar nisso de novo. Legal. Incrível. Muito bom. Bom, agora a gente falou bastante do negócio e eu vou trazer um pouquinho para o lado pessoal. Vamos falar da maternidade, porque assim como eu, a Di e muitas protagonistas que estão nos ouvindo, nos assistindo, você também é mãe, né? Mãe. E assim, como você consegue assim conciliar o seu negócio, né? Focar no crescimento do seu negócio e conciliar com a maternidade, com acompanhar o crescimento da sua filha? Como que você concilia isso? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque assim como eu, vocês, e isso é estatístico mesmo, né? Grande parte das mulheres começaram a empreender após a maternidade, e a maternidade teve, assim, um peso ou um impacto nessa decisão. Acho que é um grande incentivador, né? E na época que, como enfermeira, como gestora da área da saúde, eu tinha justamente essa dificuldade. Cara, o tempo que eu falava é importante para mim, eu não conseguia estar. Né? Então, eu não conseguia estar na despedida do ônibus da escola para ir no zoológico. Cara, a primeira vez que eu fiz isso, parecia... Acho que as outras mães falavam assim, que louca é essa? Chorando aqui. Porque para mim foi importante. Ai, eu me identifico. Eu demiti o ônibus e ela... Eu passei por isso semana passada. Jura? Gente, eu era a única mãe. Minha filha passou assim. Os pais ficaram, tipo, numa fileirinha assim. Aí minha filha passou... Aí o filho e chorando, gritei, a única mãe que chorava. Viu? Que bom que você me entende. Isso passou a ser importante. Isso eu descobri que para eu ter esses momentos que se tornaram importantes para mim, eu precisava de flexibilidade de tempo, flexibilidade de horário. Então, quando eu comecei o negócio, definir prioridades é importante.
E definir prioridades, gente, não significa que você vai deixar de fazer alguma coisa. É lógico que existem momentos que você precisa reduzir, vamos dizer, a carga horária de alguma atividade em detrimento a outra, que naquele momento é importante. Então, hoje eu penso no equilíbrio, mas não é, confesso que não é algo assim tão natural para mim, mas é algo racional. Com facilidade, eu amo trabalhar e com facilidade eu me pego levando papéis, um notebook para casa, analisar as fotos em casa e trabalhar até meia-noite. Até o momento de eu fazer o estalo assim, ó. Você acabou de tirar o tempo que já era com a Kendra e que era com o Sidney, que era com o esposo. Realmente você precisa, nesse momento, fazer isso? E muitas das vezes a resposta é sim, nesse momento eu preciso. Então, ok, porque aí eu faço com leveza. Sim. Agora, quando eu começo a perceber que eu estou sufocando aquilo que era minha prioridade, começa a me fazer mal. Então, equilíbrio das prioridades. Isso é E é importante. engraçado, porque assim, eu, por exemplo, o dia que eu não consigo trabalhar, porque às vezes também acontece isso, né? De você ter que gastar uma energia mais ali na maternidade ou em questões pessoais. Sim. Eu me sinto, no fim do dia, de não ter trabalhado, não ter produzido alguma coisa assim que é pra mim, no fim do dia eu fico frustrada. Então. E quando eu vejo que quando eu consigo um dia onde eu trabalhei, onde eu fiquei um pouco no fim do dia eu sou outra pessoa, assim, o meu humor é outro, eu fico mais feliz, mas eu já aprendi também que tem dias que vai cair uns pratinhos mesmo. Tem dia que a filha vai dormir sem escovar o dente, tudo bem. ou a lição de casa não vai completa. Tá tudo bem. E tá tudo bem. No dia, se um dia a gente faz isso, no outro dia a gente foca em escovar bem os dentes e é isso. Eu acho que é justamente essa palavra e trazer para o campo do racional e do consciente. Gente, nem todo dia vai dar certo tudo. Exato. Cara, pega leve. Pega leve com você, né? Pega leve. Nem tudo. E nós que somos mulheres de negócio, mulheres focadas em resultado, a gente acaba ficando muito rígida nisso. Só que quem está do nosso lado também sente, tá? Sente o nosso estresse, sente Exato. a frustração, sente isso. Então, é algo que constantemente a gente precisa estar trabalhando. O que é que está me trazendo leveza? Então, ok, hoje não consegui ir para o espaço, precisei remanejar a agenda, não consegui fazer os stories que eu precisava, não consegui escrever a matéria que eu precisava. E ok, então eu vou encaixar isso no dia seguinte, mas é importante que naquele momento que então eu vou suprir essa outra demanda, que às vezes é um filho doente, às vezes é até o pet, até o cachorro. A gente gerencia várias coisas dentro da nossa casa. Não é? E ok, mas faz isso intencionalmente. Eu tô aqui com ela. E o que me alivia muito, que eu comecei a perceber, é saber que outras mulheres também passam por isso. Porque a gente tem uma mania de se comparar, às vezes, e falar, poxa, só eu que tô falhando aqui nisso. Mas quando você conversa e conecta com outras mulheres, como a gente tá fazendo aqui, a gente vê que a gente não tá sozinha, né? Ou seja, encaminhe para suas amigas esse episódio, tá? Pra elas não se sentirem sozinhas mais. E Thalita, sua filha já tem quantos anos? Ela vai fazer 13 agora no finalzinho do mês. E ela já demonstra, assim, um gostinho pela estética, coisa, ou ela ainda não... A Kendra, ela tem uma preocupação com cuidar. Então, o Sidney, que também é da área da saúde, o Sidney, quando ela fala que vai ser enfermeira, o Sidney fala, não, eu falo, deixa ela ser o que quiser. Mas a Kendra é daquela criança que desde pequenininha, e até vendo por ver os pais, né? Sim. Desde pequenininha, o coleguinha, 2 aninhos de idade, o coleguinha se machucava na escola, lá ia a Kendra correndo, deixa que eu faço curativo. Olha, que legal. Deixa que eu faço curativo. E eu é a pessoa que vai chamar alguém. Então, a Kendra, ela tem essa questão do cuidar. Então, eu não sei para que área ela vai, mas ela tem um cuidado. Eu vou falar uma coisa que para você que tá ouvindo pode parecer esquisita, mas 4 mulheres conversando, está sobrando tempo neste episódio. Uau! Então, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a estrias. Legal. Mitos e verdades. E aí você vai falando se é mito, se é verdade. Ok. E depois a gente finaliza o episódio. Pode ser? Não sei Claro. se vocês têm alguma pergunta que surgiu aí.
Eu vou fazer... Vocês pensem aí, hora que eu acabar... Eu sempre tenho, né? Hora que acabar os mitos e verdades, vocês entram então. Coçar a pele provoca estrias? Mito. No processo de rompimento, algumas pessoas, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas, no processo de rompimento dessas fibras elásticas, elas podem sentir ardência, coçar e até mesmo dor. E aí, se ela sente coçar, ela vai coçar. Ela coçando ou não coçando, romperiam as estrias da mesma forma. Então, até eu falo muitas vezes, né, as pacientes chegam lá e falam, ai, porque eu cocei, se eu não tivesse coçado. Eu falo, fica tranquila, eu vou tirar uma faca do seu peito nesse momento. Você coçando ou não coçando, elas teriam rompido, porque já era no processo aí de formação. Não foi porque ela coçou que deu a estria. Não. Ela já teve a coceira porque a estria já estava rolando. Isso, porque a estria estava rompendo. Entendi. Então, a estria rompendo, algumas pessoas sentem coçar. E aqueles... a gente vê muito anúncio, às vezes, desses cremes milagrosos. Eu vi você falando disso. Cremes milagrosos que, olha, e mostram antes e depois do creme e tal. O que você acha sobre isso? Ai, que pergunta difícil! A gente tem que entender a fisiologia. A gente tem que entender primeiro o que são as estrias, e esse creme ele vai ter a capacidade de fazer essas fibras elásticas novamente? Esses cremes vão penetrar tão profundamente ao ponto de fazer o organismo assim, olha, tá acontecendo alguma coisa, vamos lá, gente, todo mundo fazendo elastiquinho? Tá. Mas a hidratação da região ajuda a prevenir? Hidratação da região ajuda sim a prevenir. Só que não é somente hidratação da região. Não adianta a pessoa colocar um monte de creme se ela não hidratar. Se não beber água. Água, De gente, dentro pra água. fora. O líquido Faz sagrado. Faz parte, 70% do nosso organismo é água. Olha que bonito, tá vendo? A gente falou tudo. Não, você já Até lembrou, parei já pra até beber aqui, água. ó, já E óleo? Eu escuto muita gente... Eu nunca fiquei grávida, né? Você fala assim, tem que passar óleo na barriga pra não ter estria. Óleo resolve? Principalmente grávida, né? Isso, Quando a gente então, a gente... uma orientação que é importante para as gestantes. O óleo, ele nutre a pele e o óleo tem a capacidade de reter a água mais tempo na pele. Então, o que faz hidratação é água. Então, os hidratantes que são ricos em vitaminas específicas para promover essa elasticidade, para promover essa água na pele. Então, não é somente o óleo. Então, qual é a melhor forma de se hidratar essa pele? Primeiro, você hidrata a água, hidratantes específicos para a fase da gestação, porque existem hidratantes que não vão corresponder à necessidade. Então, hidratantes específicos. Absorver o hidratante naquela área, você pode ou não passar óleo por cima. O óleo vai ser uma camada que vai reter a água nessa pele. Então, não é só o óleo. Faça completo. É verdade que só aparece estria na barriga e na região das nádegas? Não, na gestação a gente tem que lembrar que nós crescemos inteira. Sim. Inteira. Então, durante a gestação pode ocorrer as estrias no abdômen, nos flancos. O que é os flancos? Gente, essa eu tenho lateral no aqui seio. da No barriga. seio, eu ia falar. Nas no mamas, seio. porque as mamas realmente crescem. Coxa, interno de coxa, panturrilhas. Nossa, tudo isso, sim, tudo isso. Então, bumbum. Panturrilha é sacanagem, né, gente? Sim, mas tudo cresce, mas é uma pele que cresce. Aonde O corpo é que vai cresce ter? num todo, Num né? todo, aonde é que vai ter? Nós não sabemos. Então, qual é a etapa na gestação? Comece a prevenir desde o início. Não, eu falei sacanagem, porque aí você não consegue nem agachar. Imagina com o barrigão, você vai agachar pra... Pois é. Dá uma ajuda aí, Eu, no né? meu processo de ganho de peso, durante a depressão, ganhei umas estrias no braço. Sim. E que baita sacanagem também, porque eu já tinha o complexo do braço ser gordo. Agora é gordo com estria. Que sacanagem, gente. Qual a necessidade disso? Bom, vamos lá. Tomar sol piora o aspecto das estrias? Não, tem gente que até acha que tomar sol melhora o aspecto da estria. Na verdade, o tomar sol, ele vai te deixar um pouco mais corado. E aí depende dessa profundidade da estria. Ela vai aparecer mais ou vai aparecer menos? Tá. Quanto mais antiga é a estria, mais difícil é o tratamento? Mito. Eu tenho pacientes que tinham estrias há 37 anos. Sabe o que é 37 anos com estrias?
E óbvio que incomodava essa paciente. E aí a gente tratou e deu resultado. Então, 37 anos. Imagina, por 37 anos convivendo com essa... Sim, provavelmente se incômodo. escondeu por Sim. muito tempo. Sim, então não. Estrias recentes ou estrias antigas podem ser tratadas. Ter ou não estria tem a ver com genética? É um dos componentes. Então, alimentação interfere na formação de estrias, estilo de vida, a quantidade de água e o componente genético. Então, se a mãe e irmãs têm estrias, provavelmente essa pessoa também possa desenvolver estrias. Tá, consumo elevado de açúcar da estria? Verdade. Verdade. Pura. Pura verdade. Não vou nem me ater em falar todos os malefícios aqui do açúcar, mas me atentando exclusivamente aí nas estrias, pode acontecer uma competição dessa glicose, que é uma molécula grande, glicose é o açúcar, então dentro do nosso processo aí de oxigenação do tecido, e aí a glicose empurra o oxigênio, ocupa o lugar do oxigênio, em vez de estar então levando oxigênio para o tecido, está levando glicose, e aí instabiliza essa fibra e rompe. Ai, que ótimo. Então, excesso de açúcar pode sim ser uma das causas de rompimento de estria. Esqueçam os donuts, pessoal. E usar calça jeans e cinta modeladora da estria? Tem essa de você usar roupa muito apertada da estria? Não é o atrito, não é a compressão que vai fazer a estria. Tem muito mais a ver com a saúde dessa pele, a saúde aí dos componentes associados. Não. E uma vez que você trata essa estria, se a pessoa tratou a estria de gestação, se ela ficar grávida de novo, aquela estria volta ou não? Vai ter estrias novas? Não é aquela estria que volta. Mas se é uma paciente que já tem um histórico genético, um histórico de estrias, muito provavelmente numa próxima gestação ela vai formar novas estrias. Então, eu tenho pacientes que trataram as estrias e no final do tratamento, ela me mandou uma mensagem assim: Thali, foi tão incrível o resultado que eu comecei a namorar mais. Estou grávida. Que incrível. E eu fui uma das primeiras amigas sabendo. Cara, que incrível! Ela Mas falou, olha mas que é legal, isso né? É isso que você me fala? Eu falei, ué, que incrível! Significa que você Tá vivendo. sabe, Se libertou, tá leve, tá você tá leve. E é isso aí que ela eu ia falar, deixa, curte, depois muito- a gente... Mas qual é a orientação? Previne desde o início, vamos investir na alimentação, vamos investir na hidratação dessa pele. Então, vamos trabalhar os fatores internos na formação dessas estrias para a gente ter a oportunidade de menos estrias. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes, e muitas vêm com um peso assim, poxa, mas eu usei creme, eu usei isso, e mesmo assim elas romperam. Eu falo assim, a lei da semeadura, ela é universal. Acredite, o fato de você ter investido em cremes, em óleo, na alimentação, e mesmo assim elas romperam, é porque ela chegou no limite. Se você não tivesse feito isso, teria, de repente, maior quantidade, maior profundidade e maior largura. Então, fica tranquila. Esses são os parâmetros que você usa na hora da sua anamnese? Um dos. Você diz para definição do tratamento? Você falou de Profundidade. Anamnese, explica, Paloma. Anamnese. Anamnese. Como se você estivesse em 5 anos. É quando a pessoa da área da saúde dá uma olhadinha em você. Uma pra ver avaliação qual é geral, o questionário, da sua né? saúde. O questionário que ela faz Isso, assim isso. que a pessoa chega Isso, na consulta. Profundidade dessa lesão, ou seja, o quanto essas fibras estão mais profundas, esse rompimento na pele, e quanto mais profunda, mais a gente sente esse buraquinho aqui, ó. Então, nesse momento, já deve ter um monte de espectadora puxando a pele. Puxa a pele e passa a mão. Se você sente um buraquinho, uma depressão assim na pele, isso significa profundidade, ó. Nós também. Significa a profundidade dessa lesão. E dependendo, existem a profundidade e a largura. Isso são um dos fatos determinantes para definição de número de sessões e recursos para potencializar esse resultado que eu vou estar utilizando durante o tratamento. E o tratamento, eu já ouvi você falar que você trata estria por estria. É verdade. E às vezes a pessoa tem muita estria. É verdade. Qual foi o seu limite, assim? Quantas horas já durou uma sessão Uau. sua com uma cliente? Qual foi a mais longa? Para as pessoas entenderem que o seu trabalho é artesanal mesmo. 9 horas. 9 horas. 9 horas com uma mesma paciente. Lógico, a gente parou para almoçar, né?
pausa Sim. pro xixi, né? Respire, estica as costas. E não foi uma paciente numa única área, foi uma paciente que nós fizemos algumas áreas e mais 9 horas de trabalho. Bom, vocês têm mais alguma? Não, o que eu queria falar é o seguinte, é uma reflexão aqui com você, que é, às vezes as pessoas falam, né, e existe esse movimento, e eu acho muito importante de falar, que a gente tem que se amar com os nossos defeitinhos, se amar do jeito que a gente é. Não são defeitinhos, são características, né? Cada um tem uma. Mas que é muito importante que a gente sempre reconheça o que nos faz bem. É isso. E você fala muito disso. É isso. Da autoestima, do quanto a mulher que tratou a estria dela, que incomodava ela, porque ela é a primeira pessoa que tem que se escutar, tratando essa estria, o quanto ela conseguiu namorar mais, o quanto ela se sentiu mais empoderada, mais bonita e quis se expor mais. E isso é muito importante a gente dar atenção para isso, porque, por exemplo, meu cabelo tava branco. Bem branco. Só que eu tava muito nessa onda de... mas as mulheres estão super assumindo os cabelos brancos, então eu vou assumir o meu também, né? Eu não preciso pintar, não preciso tonalizar, nada. E só que eu não tava gostando de mim. Eu me olhava no espelho e falava, não tô gostando de mim. Mas eu tava meio que me obrigando a aceitar isso, até que um dia uma pessoa virou pra mim e falou... Né? Aceitar o padrão. Ou o despadronizar, né? É. Aí eu falei assim, mas eu não tô feliz, eu não tô me reconhecendo. E a cabeleireira falou, mas se você não tá, bota um tonalizante aí. Aí eu falei, fiquei pensando, fui pra casa pensando nisso, né? Eu falei, nossa, será que eu tô deixando meus fios brancos por conta disso? De, eu tenho que despadronizar, eu tenho que... Aí você acha um outro padrão que te aprisiona tanto quanto o primeiro. Exatamente, por conta disso. Aí eu falei, não, eu vou tonalizar. A minha sensação, assim que ela secou o meu cabelo e eu olhei... Libertadora. Você se viu de novo, né? De novo, eu falei, essa sou eu olhei assim e falei, gente, saí assim tocando música, né? Identidade, né? Câmera lenta do salão, assim, super gostando de mim. É isso. E é isso, né? Isso é o que eu escutei você falando o tempo inteiro, da autoestima que você devolve pra mulher, do reconhecimento de olhar e falar, nossa, hoje eu vou pôr um biquíni e vou realmente... É sobre a voz interna, né? Eu acredito no propósito. Thalita, qual é o seu propósito através disso tudo? Cara, o meu propósito é justamente isso. É ajudar, contribuir. Eu nem falo que ajudar, né? Porque na ajuda parte só de um lado, mas é a minha contribuição dentro desse processo de uma mulher de recuperar a sua autoestima. A minha contribuição dentro desse processo do amor próprio. Cara, ela precisa se olhar. E tem diversas mulheres que têm estrias e que podem dizer assim, que balela, que despropósito. Cara, não julga a dor do outro, tenha empatia. Eu sempre falo, se não é a sua dor, tá tudo bem, mas tem pessoas que estão deixando de fazer, estão rompendo relações, estão diminuindo as suas produtividades, estão se sentindo menos mãe, porque a sua autoestima está comprometida. E compromete a autoestima, quando compromete a autoestima, está diretamente ligado ao amor próprio. E quando a gente fala de amor próprio, a gente cai no autocuidado. Então agora vamos fazer o caminho inverso? Eu acredito que uma mulher que ela consegue recuperar a sua autoestima, e eu sou parte integrante nesse processo, quando ela consegue recuperar a sua autoestima, faz parte do processo da recuperação da autoestima o autocuidado. É esse amor. Eu vou me olhar com carinho. Eu preciso me olhar. Até porque eu acredito de verdade, gente. É uma verdade que eu acredito. Que é assim, olha. Ame. Não chora. A Ariane está chorando. Eu acredito que, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como você se ama. Não tem como eu entregar para minha filha, para o meu marido, para a sociedade, para o meu trabalho, para o meu negócio. Não tem como eu entregar aquilo que eu não tenho. Então tem que passar pelo autocuidado. Eu preciso primeiro olhar. Só que durante muito tempo isso foi olhado como assim, nossa, que egoísta, ela tá pensando primeiro nela. Não é,
cara. Quando a cabine do avião lá cai as Exato. máscaras né, que o avião... você primeiro você põe a máscara em você, depois você põe no outro. Então, você precisa se oxigenar, você precisa se cuidar, você precisa se amar. Esse autocuidado, ele começa a te ajudar na restauração da sua autoestima. Exato. Mulheres com autoestimas fortalecidas e construídas, elas são melhores mães, melhores mulheres. Elas têm mais força para dizer não para relacionamentos tóxicos. Exatamente. Elas têm mais força para dizer não para ambientes tóxicos. Que fazem o quê? Minam e sugam todo esse processo. É um propósito. E nada do que te aprisiona é válido. Nada. Então, se Nada. você, por exemplo, quer... Ai, olha, eu quero... Por exemplo, no meu caso... eu quero cabelo branco. Cabelo branco. Vamos de cabelo branco. É isso. E você sabe o que me incomoda? Eu não quero ficar, tonalizando. Tá bom, mas, poxa, me senti bem melhor tonalizando. Então, vamos tonalizar. Eu acho que a não coisa é se você estar segura a nenhum Aquilo que protocolo. você quer. Até comentando esse negócio de cabelo, olha só. Eu assumir o meu cabelo natural tem apenas 4 anos. Então, a minha vida inteira eu alisei o cabelo. Uma porque não existiam produtos que facilitavam a manutenção do cabelo crespo. Outros porque a própria visão, né, do cabelo liso é mais legal, é mais bonito. E a Kendra tinha mais ou menos, acho que uns 4 anos, uns 5 anos de idade. Ela começou a falar e o black dela sempre foi lindo. E aí ela um dia perguntou pra mim, mamãe, quando eu vou poder alisar o cabelo? E aí eu levei um choque. Isso dói na gente. Eu levei um choque, eu falei, não, filho, o seu black é lindo, o seu cabelo é lindo. Aí ela falou, mamãe, o papai é careca, você alisa? Cara, aquilo foi um soco na boca do meu estômago, porque eu falei assim, a minha filha não tem nem referência. Como eu falo que é lindo e é incongruente aquilo que eu estou falando com aquilo que eu estou fazendo. Cara, como foi esse processo para mim? Só que eu sabia que o meu processo de transição, eu teria maior desafio de ver a raiz crescendo, né? E aquele momento liso, a fase né? da transição, Sabe o que eu né? fiz? Eu estava preparada para retocar a progressiva. Eu amo contar isso. Eu estava preparada para retocar a progressiva. Virei para a cabeleireira e falei assim, o barbeiro tá aí? Tá, vou precisar dele fazer o pezinho. Hã? Falei, nós vamos rapar a cabeça agora e pintar de loira. Ela falou, mentira, vai embora, você não tá bem, vai embora, vamos pensar sobre isso e depois você volta. Eu falei, não vou pensar, a decisão tá tomada. Então eu tomei uma decisão Que naquele maravilhosa! momento. Gente, raspou? Raspei a cabeça. Depois, se tiver uma foto, a gente mostra por aí. Raspei a cabeça e pintei de loiro. Ai, quero essa foto. Esta sensação que você Linda! teve quando você se olhou, cara, naquele momento brotou um negócio dentro de mim que eu falei, ninguém me para! Uau! Que força! Que força, incrível hein? que eu tô! Cara, eu me senti a me mulher arrepio. mais incrível, mais poderosa da face dessa terra. Gente. Sabe aquele negócio? Sai da frente que eu tô passando! Que delícia! Maravilhosa. Maravilhosa. Tá, agora a gente vai ter que encerrar a entrevista. A gente vai começar o encerramento agora. Tem 2 perguntas que a gente faz pra todo mundo. Qual foi o seu plot twist, o momento que você deu uma grande virada, que você fala assim, a minha vida mudou ali? E qual foi o seu antagonista? Qual é o vilão com qual você briga assim a vida inteira? Tipo uma coisa meio Tom e Jerry, sim. Qual que é o seu antagonista? Eu acho que a grande virada, ela aconteceu lá atrás, no momento da transição de carreira, e o conflito que eu vivi na transição de carreira da área hospitalar para o empreendedorismo. Eu não estava mais feliz na área hospitalar, apesar de eu ter um salário incrível, o benefício de sábado e domingo em casa, porque quem era da área da saúde, gente, sábado e domingo em casa é um luxo. Só que isso não estava me fazendo feliz. Não era um salário muito bom, que me trazia conforto, né? Não era isso. E eu comecei a adoecer. E aí desenvolvi burnout. E aí, nesse momento, quando você começa... o seu corpo começa a dar sinais de que alguma coisa não tá legal. Mas aí a gente faz o quê? A gente silencia essa voz e fala assim, tá tudo bem, é normal. Foi tão louco isso que eu achava que o trânsito comprometia.
Nesse processo, sabe que eu e meu marido decidimos, não, então vamos morar mais perto do seu trabalho. Isso vai propiciar. E aí foi incrível, porque nós compramos uma casa linda. E nós queríamos isso. E aí eu economizei meu tempo de 3 horas de trânsito para 15 minutos. E aí eu falei, ai, os meus problemas estão resolvidos. 9 meses depois eu estava sentindo as mesmas coisas, indo pro hospital com os mesmos sintomas de crise de ansiedade. Cara, não é isso. Então, esse pulo foi quando eu comecei a parar para me olhar e falar assim, o que é que tá ruim? O que é que tá ruim? E eu comecei a me responder o que é que estava ruim. Então, se isso tá ruim, o que é que você vai fazer? Então, esse foi o pulo do gato. Foi eu realmente perceber que a minha saúde estava sendo comprometida. Então, falei, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí isso me juntou coragem. E o antagonista? O antagonista é constantemente brigar com a procrastinação. Aquele negocinho que todo dia fala, dá pra ficar depois. Quem nunca, né? Deixa isso pra fazer amanhã. Então, isso é algo que constantemente... e isso é importante, né? Porque mexe com a produtividade, mexe com o resultado. Então, o bichinho da procrastinação é algo que me persegue. Que legal, e aí tem dia que eu falo, fica quieto, eu tenho que fazer, apesar de não estar com vontade. Porque as pessoas ficam esperando a vontade. Vai sem vontade mesmo, cara. Não tem que esperar a vontade. Exato. Não, e que legal você falar isso, porque... Quando a gente tem o nosso negócio, é a gente que tem que fazer. Claro. Tipo assim, você procrastina, mas o negócio vai estar lá e depois você só acumulou. Porque vai continuar. Vai continuar. E você tem que realmente ter um diálogo com você mesmo, né? Que nem você falou agora, vai sem vontade mesmo. Vai. Você não vai se arrepender de ir, né? Você tem que ir pensando briga. Porque se tivesse um chefe ou um cartão para bater, a gente iria, não iria? Então pronto. E para encerrar, qual é o seu recado para as nossas protagonistas que estão nos acompanhando? Acredite. Acredite nessa voz interna. Acredite nisso que você tem. Acredite na sua capacidade. Transforme essa crença, isso que você acredita, transforma em ação. Impacte a vida de pessoas. Os nossos negócios, eu acredito que os negócios impactam vidas de pessoas. Para isso vai ter um processo, respeite o seu processo. Vai ter dias de dor, vai ter dias de choro, vai ter dias que não vendeu nada, faz parte. Vai ter dias que você vai falar assim, o boleto tá apitando aqui e a conta bancária não tá acompanhando. Faz parte do processo. Faça por um propósito. Thalita, você é uma mulher de muita força e muito inspiradora, viu? Obrigada por esse papo. Thalita, muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa, assim, um papo muito inspirador. Tenho certeza que vai inspirar aí muitos protagonistas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Agora, fala pra gente, assim, como eles podem te encontrar, como eles podem te achar. Como podem achar a Nova Pele? Nas redes sociais, o Instagram, @estriasnovapele, com 2 L's e I. Estrias Nova Pele Oficial, o site www.novapele.com.br e o WhatsApp 11 982688457. Vai ser um prazer. Tem uma frase, deixa eu falar, é a última. Pode falar. Tão importante quanto recuperar a sua pele é recuperar a sua autoestima. E você merece. Uau, mulher, isso é um fenômeno, né, pessoal? Ela é. Bom, a gente agradece aos nossos parceiros da LupaCast. A LupaCast é o estúdio onde a gente grava todos os nossos episódios. Eles que organizam absolutamente tudo pra gente chegar aqui com o nosso roteiro e só gravar e receber mulheres incríveis como a Thalita. Então, se você quer gravar a sua masterclass, se você tem um sonho de ter um podcast, se você quer fazer uma live... Não pensa, só chama o pessoal. É @LupaCast_oficial no Instagram. Lembrando que vocês podem nos escutar no Spotify e assistir no YouTube. E não deixe de seguir a nossa página no Instagram, protagonistas.podcast. Lá a gente interage, vocês podem deixar seus comentários, podem fazer perguntas, a gente vai abrir umas caixinhas aí para os próximos entrevistados. Então, dá esse like aí pra gente, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até lá. Beijo, meninas! Beijo! Maravilhoso. Ai, passou! Ótimo!